Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para enfrentar o Chelsea, né? Jogo decisivo, jogo que vale a primeira posição do seu grupo, né? E a expectativa é a melhor possível, pessoal. A expectativa é por um grande jogo, né? A expectativa é que o Flamengo consiga vencer o Chelsea, né? Depois aí, desde 2012 que o futebol brasileiro não consegue vencer um europeu. E todo mundo, né, pela boca só, o Flamengo tem grandes possibilidades de quebrar esse tabu, né? Principalmente porque a gente não tá vendo os europeus dominantes nesse Mundial de Clubes, né? Muito porque a questão física, né, tá um pouco igualada, né? Diferentemente daquele Mundial de Clubes quando a gente chega no final do ano, quando a gente já tem jogado 70 jogos, né? Pois é. E a expectativa aí pode acontecer mudanças, né? Bruno Henrique no lugar de Pedro, Alex Sandro voltando, que é importantíssimo, né? É um cara que dá firmeza ali à defesa do Flamengo, então sem sombra de dúvida. Pessoal, eu acredito numa vitória, né? Eu acredito numa vitória aí 1-0, 2-0, seria aí de bom tamanho, né? Para encher os olhos do torcedor e de toda a mídia, né? Brasileira e internacional. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição, final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Tá? Tentar imaginar qual vai ser a proposta de cada time para esse jogo. Você consegue? Então, eu quero ver, assim, eu acho que o Felipe Luiz não vai querer abrir mão do sistema de jogo dele, da maneira de jogar do Flamengo. De propor o jogo, né? De propor o jogo, de marcar alto, de fazer pressão pós-perda no campo de ataque, de tentar jogar a maior parte do tempo lá. A questão é, normalmente ele consegue fazer isso. Será que ele vai conseguir também dessa vez? Por outro lado, o Flamengo tem dificuldades contra equipes que conseguem subir marcação e dificultar essa saída da defesa para o ataque do Flamengo. Isso aqui mesmo na América do Sul. O grande exemplo é o jogo com o Central Córdoba no Maracanã. Quando ele sobe marcação, gera um problema e ganha do Flamengo no Maracanã. Sim. O segundo tempo agora contra a equipe do Esperance da Tunísia também tem muito isso. Quando o Esperance sobe marcação, gera dificuldades para o Flamengo. O Chelsea vai subir essa marcação, como o Flamengo gosta de fazer contra seus adversários. E aí, vamos pro choque, vamos para a disputa direta, aquela coisa ácida do jogo. Porque futebol é assim, Abel. 90% dos jogos tem um time que se defende e outro que ataca. Os 10% restantes são jogos abertos, em que os dois vão para cima. Eu acho que talvez seja assim esse jogo de amanhã. E esses são os grandes jogos. Será? Aí vai ser lindo, gente. Esses são os grandes jogos. Os dois indo para cima? Os dois vão para cima. E são times que costumam jogar com linhas altas de defesa, portanto, cedem espaços aos adversários. Tanto o Chelsea quanto o Flamengo têm jogadores de velocidade que podem explorar esses espaços nas respectivas defesas. E se for assim, se for um jogo aberto, aí é um barato, não para o torcedor do Flamengo, que vai ficar naquela tensão o tempo inteiro, mas para o torcedor que está ali só para ver um jogo de futebol vai ser uma delícia. É verdade. E o Jorginho, ele fala, em cima do que você acabou de dizer, ele fala abrir espaços, quebrar linhas, tentar sair jogando. Ele já começa, acho que, imaginar as dificuldades e o que o Flamengo tem que fazer contra esse Chelsea. Por aí, Bira? Sim. Eu acho que o Chelsea, por exemplo, vai jogar mais e com mais dedicação do que jogou o primeiro jogo. Também acho. Precisa, né? Não, mas é que assim, a gente tem que lembrar que tem time europeu que tá jogando agora, tá fazendo um mês que não jogava. Sim. O Chelsea, o último jogo dele tinha sido a final da Conference League contra o Betis, ganhou por 4-1, daí fez a festa, teve a ressaca, depois teve umas folgas, depois o jogador foi pra data FIFA. Então esse jogo, alguns europeus, dá pra perceber que nessa primeira rodada, não tô falando todos não, tá? Mas alguns europeus, quando até tiveram adversários mais acessíveis, aproveitaram para rodar um pouco. Do momento que é o Chelsea. O barato também, em termos de visibilidade, é que o jogo acontece no horário em que ele será visto. Será todos, visto, né? Na Europa. Sim. O torcedor inglês vai querer ver o Chelsea jogando. Opa. E é o horário de da audiência noite do Mundial de Clubes na Inglaterra tem sido muito bons. Falam que até nos tabloides e tal não tem saído tanta coisa, mas a audiência dos jogos tem sido muito boa. Então esse Flamengo e Chelsea promete também ter visibilidade lá. O jogo vai ser à tarde aqui? O jogo é 4 da tarde aqui, que é então é à noite, horário nobre da televisão 8, lá. 9 horas lá. 9 horas, 8 horas ali. O torcedor do Chelsea vai estar em casa, sentadinho lá no sofá, com a pipoquinha,
pouquinho, Abel. Uma sexta-feira ainda. Né? Pra ver, numa sexta-feira. Uma pint. Até porque o João Castelo Branco e o Renato Senise, que são Esses nossos gostam de correspondentes, pints também, viu? Nossos correspondentes lá na Inglaterra, eles têm aparecido muito no Mundo F, falando que os pubs não têm se animado muito para passar os jogos do Mundial de Clubes. Você vai lá nos pubs, não tem passado os jogos. Então o pessoal tem que realmente ficar em casa para ver o jogo, porque no pub não tá. Agora, Abel, desde que começou esse Mundial de Clubes, quando a gente olhou os confrontos, esse pra mim vai ser o melhor jogo da fase de grupos. Você ainda tem um City e Juventus, que querendo ou não, em qualquer lugar do mundo vai ser um grande jogo ontem, Real Madrid e Al Hilal, foi muito bom. Sim, muito bom jogo também. Muito bom. Mas eu ainda acho o Flamengo um pouco superior ao Al Hilal, né? Se você para analisar qualidade, por tudo que o Eugênio mesmo citou de como o Flamengo gosta de ter a bola, propor o jogo, de como o Abel falou da intensidade. O Al Hilal é um bom time, tá começando agora um novo trabalho com um novo treinador, etc. Esse jogo de ontem, desculpa te interromper rapidamente, era outro jogo com ponto de interrogação. Sim, primeiro, a estreia, Real Madrid meio misto frio, como o Bira diz. Eu falei europeu contra sul-americano, mas não só. No caso do Al Hilal, um time árabe, óbvio que você vê os jogadores que estão lá, estrelas mundiais, mas ainda assim é o Al Hilal. Não dá para comparar essa camisa com o Real Madrid. Então também tinha esse ponto de interrogação. Vai dar jogo? Exato. E deu muito jogo. Continue. E o Chelsea, pela atuação, tinha até uma pergunta na tela, né? Se a atuação do Chelsea assustou o Flamengo. Eu creio que não. Mas, ao mesmo tempo, o Chelsea vai querer jogar mais. Vai querer propor mais. Isso pro Flamengo pode ser negativo, né? Porque o Chelsea vai querer... Olha, já estreamos, já retomamos o ritmo depois de um mês. A tendência é que a cada rodada eles vão melhorar. O Palmeiras acordar, né? Todo mundo, não jogou né? nada. Né? Todo mundo. A tendência é que no segundo jogo já esteja mais inteiro que no primeiro, no terceiro, consequentemente, e por aí vai. Todo mundo vai evoluindo ao longo Até porque você vai entrando mais no torneio. Um torneio novo, um elemento novo no calendário do jogador, né? Então o jogador também... Tem um jogador que já estava pensando que nessa época do ano ele estaria de férias, não está de férias. Então, assim, vai se retomando aquele ritmo de competição. Ficou um mês parado, é bastante coisa. Mas temos umas telas. Vai lá, Abel. Inclusive, eu vou começar com você, Johnny. De confrontos, duelos. Pô, era o que eu ia falar, uma coisa linda. Estamos enturmados. Por exemplo, você acabou de citar o Palmer. Não é? Que foi longe do que se espera dele na estreia. É um jogadoraço, mas ficou devendo. E aí temos números do Arrascaeta pelo Flamengo e do Cole Palmer pelo Chelsea nessa temporada 2025. O Arrascaeta com 27 jogos, 23 como titular, olha, nisso aí tá equilibrado. Sim. E o Palmer 26, 23. A média de minutos por jogo do Palmer é maior. O Arrascaeta, e aí não é nem uma questão técnica, é uma questão física, que ele acaba saindo no meio dos jogos ou às vezes nem joga, né? Até pela idade, né? Também. O Arrascaeta com 13 gols e o Palmer com 3, eles destruíram na estreia, né? Os dois foram muito bem. Luiz Araújo, temporada 25, 29 jogos contra 25, 8 gols e 4 do Pedro Neto, 6 assistências, 4 do Pedro Neto. Cara, pra quem não sabe o que é o Pucheta, explique aqui pra galera que tá assistindo o F360. O Pucheta nada mais é do que o nosso papo de redação transmitido e com a participação do Fã de Esportes no YouTube e no TikTok da ESPN, toda segunda-feira, 11h30 da manhã, mas agora no Mundial, esses horários malucos, a gente tá fazendo em dias esporádicos. Teve ontem Pucheta e a gente fez o nosso mano a mano. No YouTube. No YouTube e TikTok. Somos um fenômeno no TikTok, Abel. Estamos indo super bem lá. Muito obrigado a todo mundo que acompanha. E o que teve no Pucheta na segunda-feira? Foi segunda ou foi ontem? Foi ontem. Ontem. Fizemos a comparação, que parecia uma loucura se a gente falasse há anos atrás, mas ficou muito parelho, mano a mano, entre jogadores do Flamengo, os titulares, os 11 titulares do Flamengo contra o Esperança e os titulares do Chelsea também na estreia contra o LAFC. O Chelsea ganhou por uma margem mínima. Acho que, contando o treinador, deu 7-5. Mas em muitos confrontos... mas eu não entendi. Vocês fizeram os do Flamengo contra os do Chelsea? Exatamente. Eu acho que eu tenho até uma colinha que nosso editor-chefe, Pedro Ferrari, mandou. O Rossi foi o goleiro. Escolhemos o Rossi diante do Sanches. O Reece James ganhou do Varela, mas o Léo Ortiz ganhou do Adara Bioio. Então, assim, ficou bem parelho. O que a gente discutiu mesmo no programa foi com o Palmer e a Arrascaeta. Foi uma discussão, eu votei no... Deu Arrasca, tá, Fã de Esportes? Deu Arrasca. Mas eu votei no Cole Palmer, assim. O momento do Arrascaeta a gente viu na tela. O momento do Arrascaeta é absurdo. Ele é um meia que quase tá virando um meia atacante, quase ponta artilheiro, várias assistências, mas assim, o Cole Palmer é uma preciosidade, um jovem. Eu acho que assim, em algum momento da carreira o Cole Palmer vai ser mais jogador que o Arrascaeta. O momento é do Arrasca. Mas assim, pro seu time e tal, hoje eu ainda escolho o Cole Palmer. Mas até aproveitando o gancho da outra tela, flamenguistas, olho no Pedro Neto.
Tá vivendo o melhor momento aí no Chelsea, vem bem. É um cara que já fez um golaço na estreia. Entre Luiz Araújo, eu também fico com o Pedro Neto. Apesar do Luiz Araújo, que tinha aquela peste de só jogar bem quando vinha do banco de reservas, agora também tá muito numa boa bem fase, como titular. Uma excelente fase. É isso aí. O Palmer ou Arrasca, Eugênio? É difícil, né? Não, é claro, assim, a gente está olhando, pensando no jogo de amanhã, eu acho que é um duelo que promete ser mais parelho. Mas se a gente olhar dimensão da carreira, acho que o Palmer vai ser um jogador maior do que o Arrascaeta. É muito curioso isso, né? Você tá medindo um jogo específico dentro de uma realidade, dentro de um momento. Você falava do Pedro Neto, eu não sei qual vai ser a escalação, quem vai jogar no comando do ataque, se é o Nicolas Jackson ou o Liam Delap. Se jogar o Delap, é um jogador para ficar de olho também. Também, que acabou de chegar, por isso ele não é titular, não foi titular no primeiro jogo, mas ele dá uma movimentação, não que seja um craque, não é um craque, estava no Ipswich, né? Fez a temporada toda no Ipswich, um time bem fraco, mas ele conseguia ali fazer os gols dele, se movimentar. Pessoal, vou ser bem sincero, sou mais Arrascaeta. Arrascaeta tá vivendo seu melhor momento no Flamengo, pessoal. Não tem comparação. Ok, é um bom jogador esse Pedro Neto aí, esse outro cara que eles estão citando aí, mas eu acho que para o Flamengo, principalmente, eu escolho Arrascaeta. Eu sei que tem muita gente que vai escolher Arrascaeta. É um ótimo jogador, vive a melhor fase da sua vida. Não, assim, olha, muito mais que o Marcos Rocha, que é bom bater. O Dilap era absurdo, o Dilap, ele pegava a bola na intermediária e mandava lá no meio da área. Mas o Cole Palmer. Cole Palmer. Os números lá do Cole Palmer não são muito generosos, porque a melhor parte da temporada dele foi a primeira metade da temporada passada, que foi 2024. No ano de 2024. Sim. E que ele estava destruindo. Ele era talvez o melhor jogador da Premier League em determinado momento, depois do Salah. Com 22 anos. Então, era o Salah o melhor jogador da Premier League e o segundo melhor jogador naquele momento era o Cole Palmer. E o Chelsea era vice-líder da Premier League, só que ele começa a ter muita lesão e daí a segunda metade da temporada, os números dele são mais quebradinhos ali porque ele teve problema de lesão, tudo, e por isso que ele não teve tanta continuidade. Vamos aos Estados Unidos? Vamos lá? Com Gustavo Hoffmann trazendo informações do Real Madrid depois do jogo de ontem contra o Al Hilal e o pênalti. Pois é, nação, a mídia discutindo aí esse jogo do Mengão amanhã contra o Chelsea, né? Fazendo alguns comparativos, né? O que Jorginho disse. Pessoal, o Jorginho é um cara que chegou da Europa, é um cara que vestiu a camisa do Flamengo. Muitos dizem que ele fez uma ótima apresentação, eu também concordo, fez uma boa apresentação, mas eu acho que ele ainda tem muito a agregar valor aí nesse time do Flamengo, eu não tenho nenhuma dúvida. É um cara que conhece bem o futebol europeu, é o cara que conhece os atalhos, inclusive nesse jogo contra o Chelsea. Eu tenho certeza que ele vai ser essencial, não só dentro como fora de campo, né? Dando algumas dicas a Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, que também conhece um pouco de Chelsea, mas desse atual Chelsea talvez ele não conheça tanto, né? Jorginho talvez conheça mais. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, a expectativa é a melhor possível, né? É um jogo difícil? Inclusive, você viu a mídia dizendo aí, né? Para muitos, é o melhor jogo da primeira fase. Mas, espera aí, pessoal. Sei que muitos vão dizer assim, como é que você diz que um jogo desse é melhor do que Botafogo e Chelsea? Ou Botafogo e PSG? Pessoal, Botafogo não vive um bom momento, é uma realidade, e o Chelsea, se jogar o que sabe, vai amassar, né? Esse é um fato, né? Flamengo diferente do Chelsea, né? Flamengo vive um bom momento, o Chelsea, pelo que a gente viu aí no último jogo deles, não é bicho de sete cabeças. Claro, pessoal, a gente também sabe que o Chelsea talvez tenha se poupado, assim como o Flamengo se poupou, né? A certo momento do jogo, o Flamengo cadenciou o jogo, tocou a bola, né? Isso aí todo mundo viu. Mas tanto o Flamengo como o Chelsea nesse jogo aí, pessoal, vai entrar para valer, né? Vai entrar para valer, a expectativa é boa, né? A expectativa é uma das melhores possíveis por um bom resultado. A vitória é ótima. A vitória é ótima, né? Primeiro que quebra um tabu e desde 2012, né? É justamente o Corinthians em cima do Chelsea. Pode ser o Chelsea novamente envolvido, né? Um clube brasileiro vencer um europeu. E sem sombra de dúvida, vai abrir os olhos, né? Vai abrir os olhos de muita gente, dos europeus, dos brasileiros, que sempre colocam ali o futebol europeu no alto escalão, no primeiro. Quando se fala em futebol europeu, favorito. Eles não querem saber nem quem é.
Não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. Dependendo da época, dependendo da situação, dependendo do campeonato, o jogo é bem parelho, né? Bem parelho. Mas eu sei que muitos vão perguntar, e por que quando chega naquela final do Mundial de Interclubes no final do ano, os clubes brasileiros não é páreo? Pois é. Depois de 70 jogos, os caras estão 70 jogos, né? O futebol europeu tá com 15. Início de temporada, né? Então, é uma situação completamente diferente, pessoal. Completamente diferente. Então, eu acho, não, eu tenho certeza que a expectativa aí vai ser correspondida dentro de campo, né? Vamos esperar aí que o Flamengo faça um bom jogo, né? O Flamengo que vai ter a volta de Alexandro, que é muito importante. Com certeza vai ter Bruno Henrique no canto. O Bruno Henrique ou Gonzalo Plata, né? No canto de Pedro. Eu acho que para esse jogo aí, Pedro não se encaixa bem. Pedro se encaixa bem como no último jogo, né? Era ele para ter se encaixado bem, né? A defesa ali bem postada, não saía. E ele não conseguiu jogar um bom futebol. Já para esse novo contra o Chelsea aí, que é um totalmente diferente, né? O padrão tem que ser jogadores rápidos. E o Flamengo tem jogadores rápidos, né? Eu acho que só o que tem, né? Menos Pedro, né? Mas Bruno Henrique, Everton, Cebolinha e Michael. Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Então são vários jogadores ali rápidos na frente. E podem ser acionados, né? E pode surpreender o Chelsea, né? Jorginho foi bem claro. Vai ter jogo. O que é que ele transmite? O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer, pessoal, que o Chelsea é um bom time. Assim como o Flamengo é um bom time. Mas que não vai assustar. O Flamengo não vai com medo. O Flamengo vai sabendo que tem 11 jogadores do lado de lá e tem 11 jogadores do lado de cá. E que pode vencer. Que pode vencer. Isso aí, eu acho que dois fatores que é essencial numa partida de um clube brasileiro com um clube europeu. Primeiro, são 11 de cada lado. Tem que botar na cabeça isso. Segundo, que tem condições de vencer. Não é porque é futebol europeu que não tenha condições de vencer. Tem que botar isso na cabeça. Então, pessoal, vamos esperar, vamos aguardar o momento do jogo aí. Todo mundo ansioso, esperando esse grande confronto, né? Que por muitos, o jogo mais decisivo aí da primeira fase. Tomara que o Mengão arranque uma bela vitória, né? Deixe seu placar aqui, né, nos comentários. Peço aí para você se inscrever no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.